Fala pessoal, seguinte, hoje eu tenho aqui mais um projetorzão aí pra gente testar o lançamento desse ano de uma marca que eu já trouxe aqui há um tempão, que é uma marca bem conhecida por fazer bons projetores, e esse eu vi que ele está sendo cotado aí como um dos melhores projetores LED LCD do ano, então eu estava bem curioso, bem ansioso para testar ele, que é o Everycon HQ10W, tá? Eu já testei outros produtos aqui dessa marca e eles costumam fazer bons produtos, e eu estava bem curioso e ansioso para testar aqui o HQ10W, tá? Então eu vou abrir a caixa com vocês. Ele tem estoque no Brasil, só que pelo que eu vi, acaba bem rápido o estoque e às vezes demora um pouco a chegar. Então verifica aí antes de comprar se o frete está saindo aqui do Brasil, para você não ter nenhum problema. Então é isso, vamos lá, vamos abrir a caixa e conhecer aqui o HQ10W. Na caixa do projetor vem um manual de instruções, caso você tenha alguma dúvida, vem o controle remoto, que é infravermelho, e olha só, ele também é Bluetooth, o que é bem legal e vai te dar um raio maior aí de uso. E ele sendo Bluetooth, você pode mirar aí para qualquer lado e ele vai responder. É um controle bem simples, mas ele tem aqui ó, o modo mouse para você acessar alguns aplicativos e o atalho também para o foco automático. Então você tem, além dos dois botões aí que fazem o foco eletrônico, você tem um atalho aqui para o foco automático. O cabo de força que veio não é no padrão da tomada brasileira, então você vai precisar de um adaptador ou você vai precisar trocar esse cabo aí por um que seja aí no padrão da tomada da sua casa, o que é bem mais fácil. Esse tipo de cabo de força ele é bem comum em computador e ele é baratinho, então vale a pena sim você fazer a troca. E aqui nós temos o projetor, ele é um pouco grande e ele é pesado, viu? Tem quase 3 quilos. Em cima, bem no meio aqui, nós temos a logo da marca, o único botão físico do aparelho, que é o botão Power, e uma sinalização indicando que o som é compatível com Dolby Atmos. Eu tô do seu lado, né? Que grupinho colorido. A gente não quer lutar. Aqui do lado ficam os alto-falantes de 7 watts, são dois, então fica um de cada lado, e também aqui na lateral fica as entradas de ar e o dissipador de calor. Na frente tem um conjunto óptico aqui protegido por essa tampa e os sensores aqui do foco automático e do ajuste de keystone, que também é automático. Na parte de baixo tem aqui a furação padrão 1/4 para você usar com tripé, tá até com o suporte aqui a sapata do meu tripé, tá? Então você tem aqui a furação 1/4. Agora eu não recomendo que você use aqueles tripés bem leves e bem baratos, né, que o pessoal geralmente usa para bastão de LED, para iluminação, porque esse aqui é um projetor mais pesado. Então eu recomendo que você use ou tripé com a bandeja ou na prateleira sem obstruir aqui as saídas de ar, ou ainda aquele suporte de 4 pontas. E tirando aqui as borrachinhas aqui, você tem acesso para um suporte de 4 pontas. Eu vou deixar na descrição alguns links aqui de alguns produtos para você usar com esse projetor. Aqui embaixo você ainda tem um suporte de inclinação, é só você girar aqui, isso ajuda bastante. E também o filtro de poeira, para evitar que a sujeira entre dentro do projetor. De portas e conexões você vai estar muito bem servido aqui, tem uma entrada RJ45 para internet, para você usar a internet via cabo, tem duas portas USB 2.0, dois HDMIs aqui compatível com o ARC, saída de áudio 3.5mm e o sensor infravermelho aqui para o controle remoto. Aqui mais embaixo você tem só a entrada aqui para o cabo de força. O HQ10W veio com Android 9 instalado de fábrica com 2 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, então você vai ter bastante espaço aí para instalar outros aplicativos aí, aplicativos de terceiros, e através de um arquivo de atualização fornecido pelo fabricante, muito em breve aí você vai poder atualizar o sistema operacional para o Android 13. Esse ainda não é um Android original, então nada de Netflix certificado, alguns aplicativos eles também podem não funcionar 100% ou não rodar aí com a sua qualidade máxima. Então eu recomendo de verdade que você use um Fire Stick TV aí no HDMI, isso melhora muito não só a usabilidade do projetor, como a qualidade da imagem de uma forma geral e do áudio também por conta da compatibilidade do Dolby Audio, e tem alguns ajustes de imagem que você também só tem acesso através da porta HDMI. Esse é o menu de configuração. Aqui na rede você pode escolher entre usar a internet via cabo ou Wi-Fi Dual Band,
O Bluetooth para você conectar acessórios aí como uma caixa de som, um mouse, um teclado, um joystick. Também é possível você espelhar a imagem do seu smartphone. Basta que o projetor e o seu celular eles estejam conectados na mesma rede Wi-Fi e rodar um dos aplicativos que vem instalado já de fábrica, o iOS Cache para quem usa iPhone e o Miracast para quem usa o sistema Android, e você vai poder reproduzir conteúdos a partir do seu smartphone. E aqui nessa aba onde tem configuração de projeção, você acessa aí os principais recursos relacionados à projeção, como o ajuste de keystone manual de 4 pontas, o ajuste de keystone automático que tem nesse projetor, mas assim, ele funciona muito bem, mas na tela de projeção, na parede, o resultado não fica tão bom, mas na tela sim, o keystone automático funciona bem. Ele tem o zoom também de 100 a 50%, o foco automático, esse sim funciona muito bem, gravando o foco certinho praticamente em toda a área da tela, sem precisar de nenhum ajuste fino na maioria das vezes. E para acionar, basta só um clique aqui no botão do controle, que o sistema do HQ10W faz o foco de maneira autônoma e bem rápida. O foco, de forma geral, ele tem uma uniformidade muito boa. Essa é uma reclamação bem comum nos comentários aí de outros projetores que também tem lâmpada de LED, porque geralmente ele foca ali a imagem bem no centro, né? Mas nas laterais fica bem desfocado, prejudicando um pouco aí a leitura dos ícones e dos menus. E aqui eu não percebo tanto esse desfoque nas bordas aí, permitindo uma boa leitura praticamente em qualquer quadrante da imagem. Assim, não é perfeito, mas é bem melhor que a grande parte dos projetores dessa categoria. E falando de imagem, é aqui que literalmente esse projetor brilha. Temos aqui um aparelho que faz 1080p em 60 Hz, mas sem o suporte ao 4K e o HDR. Fazendo a medição com o luxímetro, eu cheguei aqui no número de 980 ancilumens, um brilho que eu ainda não tinha visto em um projetor aqui na faixa dos R$ 1.600. Nesse teste aí que eu fiz, dá pra ver que mesmo com a lâmpada do teto ligada, dá pra ver que ele se sai muito bem, sem muita dificuldade. Então ele é ideal para você usar aí num auditório pequeno, numa sala de reunião e até reunir os amigos aí para ver um jogo na sala de casa. Usando o Fire Stick pela porta HDMI, você ainda habilita um menu de configurações aqui de imagem e de áudio, podendo ainda personalizar de acordo com o seu gosto pessoal ou utilizar algum dos presets que ele já disponibiliza. Uma dica que eu posso deixar é você diminuir um pouco a nitidez da imagem para dar uma naturalidade maior na projeção. Se você não tem um espaço muito grande em casa, você vai ficar feliz de saber que com apenas 3 metros você consegue fazer uma tela aí maior que 100 polegadas e com 2 metros você tem uma projeção aí com cerca de 80 polegadas. O áudio do HQ10W, ele é um ponto positivo aqui da minha lista e elimina completamente a necessidade de você ter uma caixinha Bluetooth aí, a menos que você já tenha um som dedicado para isso, onde você pode aproveitar aí a compatibilidade ARC via as entradas de HDMI. Aqui nós temos dois alto-falantes de 7 watts, um de cada lado do projetor, e ele tem um volume bem alto, o suficiente para você preencher aí um quarto grande ou uma sala de aula. O nível de ruído, ele ficou dentro da minha expectativa, ele, assim, não é exatamente um projetor hiper silencioso, mas eu medi aqui e ficou na média de 42 decibéis, com um medidor bem próximo à saída de ar quente, um bom número para um aparelho LCD LED. Agora, para quem pensa em usar a porta HDMI para jogos e conectar um videogame, a experiência assim já não é muito boa, porque o input lag ele fica na média de 130 milissegundos de atraso, então fica bem complicado aí para você jogar qualquer coisa. A única alternativa pensando em jogos, eu acho que seria realmente o serviço de game na nuvem da Microsoft, o xCloud. E contando ainda com a entrada RJ45 para o cabo de rede, vai te ajudar a ter uma conexão mais estável, e eu testei assim e deu muito certo. O HQ10W, ele não é um aparelho perfeito, ele tem um ponto que inicialmente que pode decepcionar uma parte dos usuários, que é ele não ter a ótica selada, e como o meu amigo Marcos explicou lá no review dele no canal Smart Home Cinema, ele não ter a ótica selada
possibilita o aparelho de ter um resfriamento aí mais efetivo, e isso também está ligado diretamente à vida útil do aparelho e também da película polarizadora. Esse é um projetor que tem um nível de brilho acima do padrão e ele precisa realmente manter um sistema refrigerado o máximo possível para justamente não comprometer o seu uso diário. Além disso, no próprio canal da revenda da Everycon tem um tutorial aí com um passo a passo mostrando como faz a limpeza na lente, caso seja necessário, e também você fazendo a limpeza regular do filtro de poeira que fica na parte de baixo do aparelho. Você garante que o seu projetor vai durar aí por uns bons anos. Segundo o fabricante, o tempo de vida útil da lâmpada é de 50.000 horas. Posso dizer que foi uma boa surpresa. O Everycon HQ10W ele entra fácil aqui na minha lista de custo-benefício. Tela grande com espaço reduzido, um brilho que funciona mesmo em ambientes mais iluminados, um som potente que dispensa o uso de caixa de som auxiliar e um aparelho robusto aí com bons recursos e que deve durar aí por uns bons anos. E aí, agora me fala você, o que é que você achou aqui desse projetor? Lembrando que a gente vai estar na última semana de Black Friday agora, então ele deve estar com o melhor preço do ano. Se pintar algum cupom, eu volto aqui nos comentários aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo e a gente se vê daqui a pouco no próximo conteúdo.